E hoje eu vou falar com vocês a respeito de um texto que está no livro de Cantares, capítulo 6, versículo 2. E aqui é um legado de amor, um legado de Deus para nós. E o que o versículo diz é: o meu amor desceu ao seu jardim, aos canteiros perfumados. Ele está alimentando as suas ovelhas no jardim e colhendo lírios. Quem não sabe, lírio é uma das flores preferidas da minha mãe, se não a mais preferida. A mais, ela falou, então é a preferida. E esse texto me saltou aos olhos, porque fala a respeito de Cristo e nós, Cristo e a sua igreja. O livro de Cantares é um livro de amor, de um homem para a mulher, sim, mas é um espelho que reflete o amor de Cristo para conosco. E aqui esse trecho é um trecho que a mulher está falando a respeito do seu amado. Então é como se a minha mãe estivesse declarando a respeito deste amado que tem entregue tantas coisas na vida dela e permitido que ela seja esse legado de mulher virtuosa. E esse texto começa falando: o meu amor desceu ao seu jardim, aos canteiros perfumados ou perfumosos. E eu quero começar falando que jardim é o lugar do encontro. O jardim, na Bíblia, sempre teve um significado muito especial. A história da humanidade, após a criação do mundo, essa história de amor entre Deus e a humanidade, a parte preferida dele da criação, começa no jardim. E o jardim é esse lugar do encontro. E o texto fala de Deus descendo ao seu jardim. É muito lindo que fala que o jardim não é da criatura, apesar de Deus ter entregue o governo para os seres humanos, está falando que o jardim é do amado. Ele desce para o jardim que ele fez. E essa é uma das marcas da nossa relação com Deus. Eu sei que a gente fala muito na igreja a respeito do quanto nós devemos buscar a Deus. E a Bíblia ensina isso. Se você me busca, você me acha. Mas não foi assim que a história começou. O começo sempre é Deus vindo ao homem. Se Deus não viesse ao homem e à mulher, nós não o conheceríamos. Deus poderia ter criado o mundo, criado seres humanos, colocados no jardim e não ter descido para o jardim. Ter olhado de cima e contemplado, sem se relacionar de forma próxima. Mas essa não é a característica de Deus. Deus, que tem como a sua essência amor, ele anseia por proximidade. Então o jardim é o lugar do primeiro encontro. É o lugar do Criador apaixonado que marca um encontro e fala: vou te encontrar. E ele desce para o seu jardim. Essa é a marca do jardim. Essa é a marca da história de Deus. Mesmo depois do pecado, Deus continua indo ao homem e à mulher. Quando Deus quer fazer uma aliança com Abraão, Deus vai até Abraão. Não foi Abraão que teve o seu coração desejoso e aí ele começou a procurar um Deus e encontrou. Não. Deus veio a Abraão e falou com ele. Quando Deus quis falar com Noé, o homem justo que se destacava numa geração tão corrompida, Deus foi a Noé. E isso continua acontecendo na vida de todo aquele que se relaciona com Deus. A Bíblia diz que é impossível entender que Cristo é o Senhor sem que haja uma intervenção do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que ninguém pode dizer que Ele é o Filho de Deus se não for movido pelo seu Espírito.
porque o homem não conseguiria alcançar a Deus, a verdade de Deus, mas Deus, por nos amar, vem ao homem. E essa é a repetição de amor. Eu acho que toda vez que Deus vem e se revela a um homem, é como um retorno para o jardim. Eu vou ter aquele primeiro encontro de amor. E o jardim tem marcas muito especiais que são necessárias para um lugar ser chamado de jardim. Não é qualquer lugar que é um jardim. O que é um jardim? Um jardim é um lugar vivo. Ele é um lugar que precisa de água. Ele é um lugar frutífero, com plantas, com flores. Ele não é um ambiente árido. Ele é um ambiente onde existe um rio. E continuando no que ele diz nesse versículo, que o meu amor desceu ao seu jardim, aos canteiros perfumosos. Ele continua dizendo, ele está alimentando as suas ovelhas no jardim. Uma das marcas do jardim é que não existe fome nele. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente estuda muitas histórias que acontecem em ambientes áridos. E quando esses ambientes eram muito áridos e não tinham nenhum tipo de chuva, eles não tinham comida, porque não era possível plantar. Então, para o contexto bíblico, faz muito sentido falar a respeito de um jardim, porque você já fala, ai, graças a Deus, tem comida lá. Mais do que ser lindo, mais do que ser cheiroso, mais do que ser tranquilo, não se passa fome no jardim. E esse texto fala que o amado desce para o jardim, aquele lugar lindo, perfumado de flores, e ele alimenta as suas ovelhas. Eclesiastes 2:5 diz, fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de todas as espécies. A marca na Bíblia para os jardins é a abundância. O rei Salomão, quando está falando a respeito da sua riqueza, do quão abundante ele foi, mandei plantar para mim muitas hortas e jardins. E plantei todas as sortes de árvores, todas as espécies de árvores. E essa é a marca que Deus deixa na nossa vida. O nosso amado vem até nós e o nosso amado nos alimenta. Ele cria um ambiente de saciedade e abundância e não um ambiente de fome. O vazio da humanidade, ele é resumido no ponto da saída do Éden. A gente pode ler lá em Gênesis 3, o momento que Adão e Eva, após estarem num período antes do pecado, de muita intimidade com o amado no jardim, todos os dias, encontrando com ele na viração do dia, tendo um relacionamento muito próximo. Após eles cederem à enganação da serpente, eles foram retirados do jardim. Gênesis 3, 22 diz, então o Senhor disse o seguinte, agora o homem se tornou como um de nós, pois conhece o bem e o mal. Ele não deve comer a fruta da árvore da vida e viver para sempre. Por isso o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden e fez com que ele cultivasse a terra que havia sido formado. Deus expulsou o homem e no lado leste do jardim pôs os querubins e uma espada de fogo que dava voltas em todas as direções. Deus fez isso para que ninguém chegasse perto da árvore da vida. O plano de Deus era esse plano de unidade eterna, de relacionamento no jardim,
entre o Criador e sua criação, uma relação de amor. Mas, de repente, o homem se colocou como independente de Deus, né, dependente somente de si. E por isso foi necessário que houvesse clareza. Então, você quer ser independente? Vai lá plantar sua própria comida. Vai sair do jardim do Éden. E, a partir daí, ele precisou buscar a sua própria plantação, comida, trabalhar. Quer comer? Vai plantar e vai suar, vai sofrer na lavoura. Porque o jardim representa um lugar gerado por Deus. Diferente de uma mera plantação trabalhada e suada, o jardim foi um presente. Mas o retorno para o propósito também aconteceu no jardim, como uma marca de Deus. Sabe por quê? Porque plantar comida nunca vai ser suficiente. O ser humano que não tem Jesus, ele pode encontrar alegrias, ele pode encontrar momentos de paz, ele pode encontrar momentos de prosperidade, mas ele não tem plenitude. Quando vier o tempo mau, quando vier a escassez, quando vier o tempo árido, a plantação não vai dar conta. E vai vir uma temporada de falta. E aqui eu quero dizer que cristãos também podem passar faltas externas, não é? Um cristão também fica desempregado, um cristão também tem uma depressão, o cristão também pode ter uma doença física, ele pode passar uma temporada de dificuldade. Mulheres cristãs, infelizmente, também vivem momentos de separação do seu lar, muitas vezes são traídas, são deixadas. Isso acontece. Mas existe uma plenitude interior que não pode ser roubada pelas adversidades exteriores. E esse é o legado do jardim que Deus nos entregou. É uma paz que excede o entendimento. Não é a respeito do que eu vivo do lado de fora, mas é o entendimento daquilo que eu recebi de graça. O jardim. E o retorno para o propósito pleno da humanidade com Deus também acontece num jardim. Após a morte de cruz, onde naquele momento o sacrifício de Cristo veio para colocar um ponto final nessa separação de Deus e do homem, em João 19:41 diz: no lugar onde Jesus tinha sido crucificado havia um jardim, com um túmulo onde ninguém havia sido crucificado. Então existe uma marca que Deus mostra para a humanidade, que é: o homem não é suficiente. A suficiência e a marca do jardim é essa suficiência só vem de Deus. Então, desde o pecado até a morte de cruz, os homens precisavam constantemente sacrificar animais, fazer rituais de pedidos de perdão, e vez após vez, e não havia nenhum sacrifício que fosse final. Mas Cristo foi o Cordeiro perfeito, que morreu e perdoou todos os pecados, os nossos, nós que nasceríamos anos depois. E esse sacrifício foi suficiente. E o jardim, na qual ele estava lá sendo crucificado, mostra que o homem não plantou. Essa semente não foi plantada por nós. Essa semeadura não é nossa. Esse é o jardim
dado por Deus ao homem. Essa é a marca do jardim. A marca do jardim é o lugar de abundância, é o lugar de suficiência. Eu comecei falando que o jardim era o lugar do encontro. O jardim é lugar de suficiência. E isso precisa acontecer nas nossas vidas, não só relacionado à salvação, mas relacionado a todas as áreas da nossa vida. Porque o legado de Deus para nós é que eu fiz um jardim para me encontrar com você. Não é o jardim que você fez para mim, mas é o jardim que eu fiz para você. E nesse jardim, você me encontra no seu cotidiano. Você me encontra ao longo da vida. Você precisa estar disposto a me encontrar. Você precisa me esperar lá. Você precisa clamar pelo meu nome. Muitas vezes a gente tem salvação, mas ainda vive aridez em muitas áreas da nossa vida. Existem fases da nossa vida que as coisas começam a dar errado, e aí a gente se apega no fato de que todo mundo vive algo, né, difícil, ruim, e nós aceitamos a aridez. E aqui, é lógico que existem situações externas que fogem do nosso controle. A gente pode orar, pode buscar a Deus, e algumas coisas vão sair do nosso controle e vão acontecer de forma diferente do que a gente deseja. Né? Como eu citei, muitas vezes num casamento não depende só da mulher. Muitas vezes o marido resolve ir embora. Ou outras áreas da nossa vida, filhos também têm independência. Às vezes a gente planeja uma coisa para os filhos e eles decidem outra. Mas, apesar das situações, muitas mulheres entram numa fase de aridez, de espírito, aridez na alma, e acredita que aquele é um lugar que ela vai ter que se conformar. Mas o que Deus faz na vida de todo aquele que está com o entendimento do que o relacionamento e a intimidade com Ele fazem, aqueles que buscam e não aceitam, eles vivem uma transformação desse clima. Eu quero ler para vocês o que está escrito em Isaías 58:11, que diz: "E o Senhor te guiará continuamente, e fartarás a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam." O que eu quero declarar sobre vocês é que o que faz um jardim não é um ser humano. Quando a gente entende a simbologia do jardim, você não é capaz de criar um jardim para você habitar. Mas em Deus, quando estamos em lugares áridos, Ele nos faz jardins regados. É Ele que rega. E eu quero testemunhar a respeito da vida da minha mãe. Porque a minha mãe, ela... já viveu diversas temporadas. Desde lá atrás, quando eles decidiram fazer o seminário, se dedicaram. Depois, com várias propostas de trabalharem em igrejas, serem pastores de igrejas consolidadas, eles tomaram a decisão de começar uma igreja. Então, foram lá, desde uma célulazinha pequena. E de lá até aqui, com certeza, foram diversas temporadas. Fases tranquilas e maravilhosas e fases áridas, não é verdade? Fases de luta, não áridas de distância com Deus, mas de lutas muito intensas. E se tem uma coisa que eu posso testemunhar a respeito da minha mãe, é que ela conhece bem quem é que rega esse jardim. E em oração, ela nunca se conformou em estar em um lugar
pode chorar. Ó, eu estava bem contida, aí ela chora, eu vou ter que chorar. Não vou nem olhar. Não, e para dificultar, ainda grávida, né? Os hormônios não vão colaborar. Ela nunca se conformou com os lugares áridos, não é verdade? Então, quando a gente sente que a luta está grande, e Deus permite que isso aconteça, sabe por quê? Porque às vezes a gente, se ficar o tempo todo na tranquilidade do jardim, não entende a grandiosidade que é isso. Nada como um tempo árido, clamando a Deus e de repente recebendo a água que vem como um manancial e você se lembra o que é estar no jardim. Adão e Eva, que nunca tinham estado fora daquele ambiente, eles não sabiam o que eles estavam pondo à prova. Aquele que já passou por tribulação, fala, desse jardim eu não saio mais. E é isso que a minha mãe tem feito ao longo desses anos todos, ministeriais, familiares. E eu quero declarar sobre a sua vida, mãe, que o legado de Deus para você é um jardim. Esse é o seu legado espiritual. Você é uma mulher forte, espiritual, mulher de oração. Porque Deus te plantou nesse jardim. E esse é o seu lugar. E o diabo vai vir para trazer todos os outros tipos de ministração sobre você. Mas existe uma marca na sua vida. É que você é uma árvore plantada junto a um ribeiro, nesse jardim, que não depende de você. O mais lindo da relação com Deus é que o jardim não depende de nós. O jardim vem pela graça, ele vem de graça. Ele foi criado pelo Criador perfeito e toda vez que nós o buscamos em tempos áridos, ele nos rega para que o jardim retorne. E vocês, mulheres, vocês podem receber essa ministração. Porque a vida da mulher, ela pode ser muito dura. Mas ninguém busca Deus como uma mulher. A gente vê até na Bíblia o coração apaixonado das mulheres em retornar para Deus. E essa é a marca, esse é o legado que nós temos que deixar para as nossas famílias, para os nossos maridos, para os nossos filhos, para as nossas amigas. Eles precisam ver em nós que a gente está nesse jardim, e eles falam, não é possível. Como o seu espírito está em paz, como você consegue se alegrar, como é que você consegue estar fora da realidade, parece que você não depende das circunstâncias. Aí você diz, é porque eu moro num jardim, e o dia pode ser bem duro, mas na viração do dia, eu tenho um encontro. E o texto continua. O terceiro ponto que eu quero falar, e aqui eu vou ler o texto de novo, que diz, o meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros perfumados, ele está alimentando as suas ovelhas e colhendo lírios. Então aqui nós, como as ovelhas, né, de Cristo, somos constantemente alimentadas nesse jardim onde há todos os tipos de frutos e lá não há fome. Então nós nos saciamos em Cristo. Outras coisas da vida são maravilhosas, mas a saciedade não vem do dinheiro. A saciedade não vem do marido. A saciedade não vem dos filhos ou de uma carreira bem-sucedida. A saciedade vem de Deus. Isso é o mais incrível de uma vida com Deus.
Porque as coisas não precisam suprir aquilo que só Deus supre. Né? E o terceiro ponto, ele colhe os lírios. Eu falei a respeito das coisas que Deus faz até agora. Ele vem até nós e ele alimenta. Mas ele colhe algo do jardim. E esse algo pode ser plantado por nós. Os lírios são flores que representam pureza e santidade. Tô certa, pastora? Na minha pesquisa, eu fui entender o significado dos lírios. E existe algo que Deus aceita em troca. Quando Ele vai te encontrar lá no jardim. E Ele cuida de você. E Ele te alimenta. O que Ele colhe em troca? Lírios perfumados. Um coração puro. Por isso que a imoralidade, o pecado, não combinam com a relação com Deus. Porque o nosso coração é o que Ele recebe em troca. Ele nos dá tudo o que precisamos. E o que Ele recebe em troca? Ele recebe um coração. De tudo que eu posso te dar, nada vale mais meu coração. Meu coração, ele se importa. Não é? Por isso que, mais do que não pecar em atitudes, Ele não quer pecados no coração. Não adianta a gente esconder de Deus nada, porque quando Ele olha para nós, Ele olha para o coração. E não é sobre ser perfeito. Às vezes, existe uma cultura da igreja que é um medo de Deus, que já que eu não sou perfeito, Ele vai me rejeitar. Não, Deus sabe muito bem que a gente não consegue ser perfeito. Mas Ele aceita uma intenção sincera de agradá-lo. Não pecar muito mais do que ser perfeito, e é lógico que a Bíblia diz, né, para sermos perfeitos como Cristo é perfeito, muito mais do que atingir esse objetivo, para aí sim sermos amados ou aceitos, não. Ele deseja que o relacionamento tenha uma troca. Que você se importe com Ele, como Ele se importa com você. E como a gente pode se importar com Deus? Poxa, Ele precisa de nada. Ele quer amor. E a Bíblia diz que aquele que ama, obedece. Obedecer é você saber o que Ele pensa, o que Ele sente, se importar e corresponder. Tem gente que acha que santidade é uma lista de regras muito difíceis de serem seguidas. Santidade não é isso. Santidade é amar de volta. É se importar com a opinião de Deus, com aquilo que o agrada e com aquilo que o deixa triste. Quando você está apaixonado, você não quer magoar a pessoa que você ama. Não é verdade? A Bíblia diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Essa é a relação de amor de troca. Então Ele chega no jardim para te ver, te alimenta e fala, deixa eu ver esses lírios. São cheirosos. Essa é uma relação de amor. E eu quero dizer, mãe, que você é um jardim com lírios muito cheirosos. A minha mãe tem uma marca muito engraçada que eu quero contar, que eu aprendo com ela. Porque eu sou uma pessoa que eu me importo com a opinião dos outros, né? A minha mãe não, né, mãe? É assim, se ela acha uma coisa, ela achou e paciência se você não gostou. Ai, a minha mãe, às vezes ela faz umas coisas, pega uma fila, entra, e aí ela começa a demorar.
Aí eu, mãe, a fila, a gente tem que ir. Eles que esperem. Eles que esperem, né? Mãe, tá vindo. Eles que esperem. Tô brincando, mas essa marca dela não ser movida pelo que as pessoas vão pensar, se tornou uma marca de uma mulher que está disposta a agradar a Deus, independente de qualquer coisa. Doa quem doer. E esse foi um legado que eu recebi. Eu levo com muita seriedade as coisas de Deus. E amar a Deus, às vezes, é fácil e, às vezes, é difícil. Mas quando você enxerga alguém que está lá, intencionalmente desejando agradar a Deus, e você percebe a pessoa que ela se tornou, você fala, uau, vale a pena. E mãe, você tem esse legado, o legado de uma mulher que é firme nos princípios de Deus, na sua santidade, na sua pureza. O meu pai fala que a minha mãe com 20 e poucos anos só usava saião, até não é? Era Valni 7. Não é? O meu pai, sua mãe está mais jovem agora com 60 do que com 20. Que agora não é mais Valni 7. Só na intercessão, é isso aí. Mas na época, assim, não, se eu acho que assim é a forma mais pura de eu me vestir, vou vestir. Ah, mas o problema é seu, que não está gostando. Mas a minha mãe sempre foi muito intencional. E essa é uma marca de uma mulher que deixa um legado espiritual para suas gerações. De todas as coisas que você faz pelos seus filhos e pelas pessoas que estão perto de você, que você crê que você pode deixar um legado, não existe nada mais marcante do que você ser uma mulher de Deus. As pessoas verem em você alguém que olha para Deus como o mais importante e aquele a quem você deseja agradar em primeiro lugar, esse é o maior legado. E esses são os lírios que o próprio Deus vai colher no seu jardim. E eu quero encerrar lendo mais uma vez o versículo de hoje. Só que agora um versículo que vem após, que é um versículo muito conhecido. E para mostrar para vocês qual é a marca daquele que se encontra no jardim com Deus. Então, no versículo 2 do capítulo 6 de Cantares diz: o meu amor desceu ao seu jardim, aos canteiros perfumosos. Ele está alimentando as suas ovelhas no jardim e colhendo lírios. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. O legado que Deus deixou na sua vida e que é o mais importante é que existe um relacionamento entre ele e você. E esse relacionamento, muito mais do que depender de você, ele veio pela graça de um Deus de amor. Esse jardim foi plantado por Ele. Ele é constantemente regado por Ele. Quando fica árido, pode clamar, porque Ele vem para regar e fazer do tempo árido um manancial de águas que nunca secam. E o resultado daquele que se relaciona com Deus é: você é dele e Ele é seu. Feche os seus olhos. Senhor, Pai, de todas as coisas nessa vida, o que nós mais desejamos é um relacionamento íntimo, verdadeiro, diário com o Senhor.
Nós precisamos que o Senhor nos alimente. Nós precisamos que o Senhor nos visite. Nós precisamos que o Senhor venha. Obrigada porque esse jardim foi plantado por Ti. Obrigada pela graça, porque o Senhor não depende de nós, para que o Senhor se importe, para que o Senhor nos ame, nos convide, nos visite todo dia na viração do dia. Obrigada, Deus. Nos ajuda, Senhor, a viver buscando uma santidade na Sua presença, um relacionamento onde não deseja agradar os homens, mas agradar ao Senhor. Permita que nasça em nós, Espírito Santo, lírios puros, oh Senhor, perfumados, uma adoração verdadeira na Sua presença. Que assim como o Senhor nos dá, que nós possamos Te devolver um coração que Te ama, uma adoração em espírito e em verdade. Senhor, levanta mulheres que carregam um legado de um relacionamento verdadeiro com o Senhor, que elas possam marcar a sua geração. Senhor, que elas possam viver uma relação onde elas entendem: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Muito obrigada, Jesus, porque pela graça nós fomos salvos, e pela graça todos os dias nós estamos na Sua presença, apesar das nossas falhas. Obrigado, Espírito Santo. Toda a honra, toda a glória nós entregamos ao Senhor, porque o Senhor é que faz toda a obra linda na nossa vida. O Senhor que permite a transformação, o amor. Muito obrigada, Jesus, muito obrigada. Aleluia, amém. Eu queria fazer só uma última pergunta. Vem, Mari, pode vir. Eu quero perguntar se existe alguém aqui que está vivendo um momento árido, que você se sente com uma sequidão espiritual, um vazio. Eu gostaria de orar por vocês, chamar a pastora Mariana também, para que a gente possa orar em cima desse texto de Isaías 58. Tem alguém que gostaria de receber essa oração? A senhora pode ficar de pé, quero te ver, orar por você. Mais alguém gostaria? Vocês podem ficar de pé. Oh Senhor Deus, nós sabemos que o Senhor é poderoso, nós sabemos que o Senhor muda realidades, nós sabemos que não existe nada que pode parar a Sua obra na vida dos Seus filhos. Nós cremos no poder do Seu Espírito para transformar a aridez, Senhor, em vida, vida abundante. O inimigo vem para roubar, matar e destruir, mas Cristo veio para que cada mulher aqui tenha vida e vida em abundância. E eu declaro sobre elas, no nome de Jesus, o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos. Senhor Deus, as almas que estão angustiadas, nós entregamos no Seu altar como corpo de Cristo, como família, e clamamos: Espírito Santo, farta cada alma que está aqui, Senhor. Oh Jesus, só o Senhor pode preencher as lacunas das feridas, só o Senhor pode trazer uma saúde da alma completa, só o Seu Espírito pode tocar no mais profundo do ser, Deus, no nome de Jesus, e fortificará os seus ossos, em nome de Jesus, Senhor. Todas aquelas mulheres que estão vivendo um momento de fraqueza, fraqueza no corpo, fraqueza na vida, nós clamamos essa palavra que diz que o Senhor fortifica até os ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca
faltam. Senhor, Tu que és a água da vida, prometeu que quem beber de Ti nunca mais terá sede. Senhor, vem com essa ministração do Seu Espírito, Senhor. Começa um momento de transformação, de mudança, que hoje seja um marco, Senhor, de uma mudança, que essas mulheres se sintam fortes para Te buscar diariamente e não aceitar esse momento de aridez, Senhor. Não permita que elas aceitem o pouco, a terra árida, Senhor. Esse não é lugar delas para sempre, mas o Senhor quer renovar o jardim no espírito de cada um, no nome de Jesus. Senhor, vem com Seu rio. Espírito Santo, vem com Seu rio. Vem com Seu rio sobre nós, porque o Senhor é capaz de mudar essa realidade. Oh Senhor, o Senhor que ama, elas são as Suas amadas e o Senhor é delas. Essa relação é como um jardim de amor. Vem, Senhor, com esse manancial, que esse jardim de amor venha trazer cura, Senhor. Cura, Senhor, cura, no nome de Jesus.